Hoje vamos falar sobre racismo e momentos de racismo na sociedade portuguesa. E ninguém melhor para falar sobre racismo do que as minhas duas amigas negras, ativistas. A primeira coisa que eu vos queria perguntar, acho que é a mais importante, claro que assim, ultimamente houve um caso um pouco grave de racismo, como tem havido sempre alguns na sociedade portuguesa e na cultura portuguesa, que ok, tu és brasileira, mas tu és portuguesa como eu, portanto tu sabes que na cultura portuguesa há muito há uma cultura do abafo a todo tipo de questões, estás a ver? Ou seja, não é um país que tenha como costume falar sobre nada, é tudo uma coisa assim, tudo para baixo do tapete e vamos avançando. Então isso é uma coisa que acontece e é muito uma cultura nacional. Com qualquer problema, eu acho que em Portugal há esta cultura do o primeiro a borrar está errado. Diga um! Manel, vou-lhe dizer. Pedro, diga um! Quando alguém fala sobre um assunto ou uma coisa, uma injustiça que aconteceu, social, tipo, normalmente são vistos como os culpados, normalmente são as vítimas. Isso é bem Por cristão. causa desta cultura do silêncio, porque Portugal tem a cultura do silêncio onde quem falar muito é provavelmente está errado. Pronto, eu queria saber de vocês na primeira pessoa qual é a vossa experiência, que é muito diferente, porque a Andreia é portuguesa, é uma cidadã portuguesa negra, que deve ter um insight muito diferente, e tu és uma cidadã portuguesa, imigrante, que estudas aqui. Então, eu sinto que vocês representam duas comunidades negras muito distintas, mas porém que sofrem de coisas muito parecidas, apesar de terem insights diferentes, porque tu vens de outro país e tu és portuguesa quanto eu. Então, tu deves perceber o racismo na cultura portuguesa como cidadã portuguesa, estás a ver? E como presente na cultura desde que nasceste. Então deves ter um insight diferente. E tu vês a cultura do racismo portuguesa de fora. E aliás, vens de um país que é um país negro, apesar de tentarem branquear. E portanto, vindo de um país negro e um país gigantesco, também deves ter um outro insight sobre como é um país europeu tão pequenino, com uma história tão complicada e como são as vossas experiências. Então, quero que vocês me digam. Mas assim, super descontraídamente, sabe? Isto não vai aparecer na televisão, acho eu. Menos por agora. Tomara que não. Primeiramente, eu acho que essa cultura do silêncio aqui em Portugal se reflete um pouco no Brasil, porque são países hipercristãos. Sim. Entendeu? A cristandade ainda reina aqui, nós comemos e bebemos o corpo de Cristo em Portugal, nós respiramos a essência de Cristo aqui. Lá no Brasil, por causa do sincretismo, a gente respira outras coisas, mas a gente ainda sentimos muito esse fenômeno do abafamento social, o abafamento das pautas necessárias a serem debatidas muito na classe média e ali na transição para a classe alta, que são as classes mais cristãs. Então, eu acho que a raiz é justamente essa. E o cristianismo também vem acompanhado de racismo, né? Então, Portugal, já, por causa disso, já escravizou. Não exatamente escravizou, né? Fez ali um novo modelo de mercado baseado em raça, não é só escravizar, né? E o Brasil é filhote disso, o Brasil que viveu todo esse fenômeno. Então, eu acredito que a raiz de tudo isso é ainda uma questão religiosa muito forte nos dois países, mesmo que não queiramos assumir. Eu acho que o facto de, até hoje, nós celebrarmos, através da história, contamos às crianças no 5º e 6º ano sobre os descobrimentos e como os portugueses foram corajosos em ir e descobrir outras culturas, outras pessoas. E o facto de, por exemplo, em África, haver uma disparidade a nível de como as pessoas se organizavam em termos de sociedade. Os portugueses, por estarem já numa sociedade dita mais avançada, quando chegaram à África, não viram as pessoas que lá estavam como iguais, mas sim como inferiores. E então, eu acho que aí já não é tanto uma questão religiosa, mas sim, ok, tu não vestes, não falas, não existes como nós, e nós viemos aqui e descobrimos-vos, ou seja, antes vocês não existiam e agora existem numa situação mais precária, entre aspas. E daí haver esse sentimento de superioridade
e de, ok, nós estamos acima de, e nós vamos tornar-nos melhor, vamos impor a nossa cultura. Eles dizem, nós levamos a civilização para a Exato, África. tipo, Exato, nós vamos impor a Que é nossa uma cultura. aberração, né? E também impuseram bastante a religião lá, Sim. anular qualquer tipo de... qualquer outras religiões que existiram e ainda existem lá, com Deus e a cruz e o Padre e a evangelização. igreja e isto Sim, e sim, aquilo, claro. não sei o quê, que são traços culturais muito fortes, não é? Sim. É como se de repente viéssemos aqui a Portugal e retirássemos a imagem da igreja Pois. daqui de Portugal, uma coisa muito, muito, muito forte. Então, lá está, eu não concordo assim tanto contigo. É claro. Eu diria que ambas as perspectivas se complementam. Eu percebo Sim. porque eu acho que, ou seja, a estrutura católica dos países europeus, ela foi parte do esclavagismo. Ou seja, eu acho que a evangelização, por exemplo, a evangelização matou milhares de índios, de negros na África, de índios na América Latina. O maior genocídio da história foi a evangelização da América Latina, matou os incas, matou toda a gente. E, portanto, o esclavagismo tinha muito de catolicismo e a evangelização, ela levava a palavra do Senhor, mas claro, cada país tinha uma evangelização diferente. Por exemplo, Espanha, eles queimavam muita gente na fogueira. Portugal não tinha essa energia porque nós somos preguiçosos para tudo, até para um genocídio dessa escala. Por isso é que, por exemplo, o México era dos países com mais comunidades nativas. Hoje em dia tem muito poucas comunidades nativas, tem para aí uma. O Brasil manteve algumas comunidades nativas. E muita gente diz, estão a ver, então, não, porque nós somos os bons colonizadores, sabe? Não, nós não deixámos os índios. Primeiro, nós não tínhamos as armas que os outros tinham para lidar com os índios e não tínhamos dinheiro para as ter. E segundo, nós não tínhamos nem coragem e muito menos energia para entrar no meio do mato à procura do que é que fosse. Então foi mais por preguiça, porque o povo português sempre foi descansado. Então os portugueses nunca entraram pela mata para matar índios. No sentido, eles matavam os que estavam nos sítios que eles queriam estar e que tinham os minérios que eles queriam. Por exemplo, aqui no Brasil, os índios andam todos nus. Alguém tem que calar esta mulher. Mamãe. Pois andam com tudo por fora, o que é uma delícia. Porque nós não tínhamos... Enquanto os espanhóis, eles iam até às últimas consequências para matar todos os índios. Porque os bispos tinham outra consciência. Mas Portugal nunca teve essa energia. E eu acho que isso até hoje reflete-se na sociedade portuguesa. Porque o povo português não é um povo reativo. Ou seja, por isso é que tu vês os casos de racismo que acontecem, são por parte de entidades de autoridade ou autoritárias. E os casos de racismo que acontecem são essencialmente mais undertoned. É uma coisa mais indireta. E eu sinto bem isso. E mesmo... São as tais, desculpa estar a interromper, Não. mas isso são as tais microagressões Exatamente. que tu e eu enfrentamos todos os dias. Ou agressões diretas, eu já aprendi. Sim, não. Sim, agressões diretas. Existe. Também, Não sei existem dizer, mas também. por exemplo, como eu estava a dizer, mais undertone, É. uma questão de ficar rebelde, não sei o quê. Sim. Ou, por exemplo, uma questão que já me aconteceu foi estar no metro e por acaso naquele dia estava sem passo, toda a gente anda sem passo, whatever. E vieram os picas, eu dei logo a minha documentação toda e eu na altura estava na faculdade de enfermagem e estava com uma suéte. E um deles virou-se para mim assim, essa camisola é tua? Eu, Que absurdo. não, roubei ali. Nossa, eu acredito que São isso... esse tipo de É undertone. microagressões. Eu estava com um amigo no metro, negro, e estávamos a falar, estávamos a debater. E o segurança veio perguntar-me se eu precisava de ajuda. Isto é real, na Trindade. Nossa, E isso disse, tá olha, muito- está tudo bem, precisa Exato. de ajuda. Isso E eu tá muito- preciso de ajuda. Ajuda porquê? Eu estou a falar com um amigo. Isso está muito relacionado a uma questão de É uma undertone. desumanização Sim. do negro, né? Desde o início da história. Quando foram catequizar todas essas populações, foi porque eles não consideravam os humanos. Exatamente. E hoje em dia isso ainda acontece porque não nos consideram humanos. Que a branquitude se tornou um padrão Sim. histórico de humanidade. Quando falam, pense numa pessoa, você vai imaginar, no mínimo formato, um homem branco. Ou então, Claro. pense numa pessoa bem-sucedida, pense numa pessoa bonita. Leonardo DiCaprio. Exatamente. Fato. Agora você fala,
pense no bandido. Você nunca vai imaginar uma pessoa totalmente alva. Não vai. Já vai começar ali um tomzinho um pouco mais escuro, pelo menos no Brasil, isso é uma realidade. Então eu acredito que quando tem esse tipo de agressão, microagressão, é principalmente por uma questão de não ter alteridade com a pessoa negra, porque ela não é tão humana quanto eu, entendeu? Então eu não sei como é que ela age. Pois. Isso é péssimo. E isso esconde uma concepção geral que as pessoas têm de que o racismo é aquela coisa caricata de você chegar a pessoa na rua e falar, não gosto de você, ser um macaco. Entendeu? Pois, Já superamos mas- isso há muito Já tempo. superamos há entendeu? bastante. É eu muito acho que as pessoas caricato. têm essa questão de que todo o racismo que não é isso, não é racismo. Exatamente. E em Portugal há muito esta coisa do... Por exemplo, quando se falou, Will Smith fez aquela questão nos Oscars, que era o Oscar so white, não havia nenhum nomeado negro. E as pessoas disseram, pronto, lá vem, tá a ver? Lá vem, agora não nomearam um negro, porque nenhum negro mereceu, então já Oscar so white. É a vitimização, não sei o quê. Há muito este discurso de... Quando o negro se queixa de racismo undertoned, por exemplo esse dos Oscars, é logo vitimização. Mas, claro, porquê? Porque é pimenta no cu dos outros. Porque quando é no deles já não é vitimização. Quando é... Agora nenhuma mulher foi nomeada, já é um problema. Mas quando o Will Smith disse que nenhum negro foi nomeado estava tolo. E eu vi entrevista com ele e sobre o pessoal que apoiou esse movimento. E achei muito interessante porque há muito esta questão de o papel dos negros na cultura. Percebes? E eu vi, por exemplo, vi uma vez a Azealia Banks, que não é um exemplo horrível, eu não apoio nada do que a Azealia Banks diz. I don't care. Your problems with me are not my problems. Those are your problems. Mas o que ela disse foi muito interessante sobre isto, que é ninguém aceita, as pessoas só aceitam negros na cultura de acordo com o que elas viram. Ou seja, o que é que eu vi os negros na cultura a ser? São bandidos nas novelas, empregado de limpeza, A mulher que se oferece pro meu marido. sim, a mulher vistosa, Ou então histérica, a cozinheira. percebes? Então isso dá um papel de estereótipo aos negros como se eles fossem personagens ou bonecos. Estás a ver? Então as pessoas olham, e muitas pessoas, tipo, à minha volta, estás a ver, até mesmo, eu sinto que elas olham para os negros como se fossem paródias de si próprios. Estás a perceber? Ou seja, tu és uma mulher negra, ela é minha colega. A mulher negra está associada imediatamente, em muitas pessoas à minha volta, como ligada... Logo, a primeira ligação é, nós somos criados pela MTV. Para nós uma mulher negra é o hip hop, é booty shaking, é histérica, berra, canta, ratchet. Exatamente, extensão de ratchet. E então, eu acho que se isola, há um isolamento, estás a perceber? E para mim isso é uma das maiores bases do racismo na minha geração, que é o isolamento dos negros em estereótipos de palhaçada, porque não são coisas reais. E tipo, é um escândalo porque eu sou um homem europeu, português, branco, e nem vou descendo disto. Não, eu não descendo de nada, eu sou tão português como a azeitona, nada é tão português quanto eu. Então nem há isso, eu sou super português, tipo Oliveira da Serra. E tu és meu colega e trabalhas comigo, és DJ, e eu sou milhões de vezes mais ratchet do que tu. Isto é um facto. Tu és uma pessoa muito mais reservada, muito mais tímida, muito mais introvertida do que eu. E és uma mulher negra e eu não, estás a ver? Sou o oposto. E é uma prova lata, estás a ver? E eu acho que a falta de empatia e de convivência direta da população com os negros, porque há sempre, era como o Will Smith dizia, eles gostam de nós, querem-nos com eles, mas nunca na mesa deles. Claro. Falar contigo como falo com ele, como falo com ele, como falo com toda a gente. Mas eu acho perigoso a gente ver a questão da resolução do racismo por esse caminho, porque as pessoas que se dizem não racistas fazem isso. Eu tenho um amigo preto, é a pessoa que fala que trata bem a pessoa preta do banco. Não, mas nem é sendo... O pior é tratar bem, estás a ver? Porque quando alguém me diz, eu tenho um amigo preto e trato muito bem. Não, o erro começa em, eu tenho um amigo preto como uma classificação para algum discurso. Não é isso não é um discurso. Porque... e esta coisa de quando conheces alguém negro, estás a ver? E dizer, olha... E tentares puxar sempre assuntos da negritude. Isso também é cansativo. A Azealia Banks dizia isso. Eu sou uma mulher negra, mas eu sou uma pessoa. Eu tenho interesses, eu tenho
E imagina, eu quando falo contigo, eu não falo do género, olha, como é que é ser negro? Estás a ver? Há coisas que nós discutimos quando é hora de, quando há casos destes. Eu sei que tu és uma ativista, sei que tu percebes a coisa de uma maneira que eu não percebo, então aí eu recuo. Mas eu falo contigo sobre o conflito israelita-palestiniano. Falo contigo sobre política portuguesa, falo contigo como falo com ele, como falo com qualquer outra pessoa. Então esta coisa também de tentar ser complacente com os negros para se autopromover na sociedade como woke é uma questão de pegar em tokens e isso é muito perigoso. Super concordo com isso. Eu acredito que o nosso grande obstáculo é a compreensão do racismo como um problema estrutural, que é aí que a branquitude em algum momento peca, porque já começa a falar, mas a escravidão aconteceu há 500 anos, mas já deu tempo de vocês se reerguerem. A gente tem que compreender que toda a nossa concepção de humanidade hoje em dia é baseada em articulações de raça, em dinâmicas de raça e hierarquia de raça, entendeu? E é nesse momento que eu sinto que há a falha desse debate social, porque como enxergar uma estrutura que é abstrata? E o ser humano nunca foi bom com abstração. A gente foi a grande conquista do Homo sapiens sapiens e a gente ainda está treinando, só que a maior parte das pessoas não é tão boa nisso, entendeu? Então, quando a gente fala da questão estrutural, temos sempre que lembrar que, principalmente em países africanos, que não exatamente todos, por exemplo, o racismo da África do Sul é totalmente diferente da questão de Cabo Verde. Eu também não gosto de colocar tipo questão africana, todo num saco. Da mesma forma que no Brasil. O racismo que se sofre em São Paulo, Rio de Janeiro, é totalmente diferente do racismo do Norte, por exemplo, porque as populações do Norte são quase totalmente indígenas. A nossa pauta é da mistura de raças, no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas lá, como é que a gente vai falar de negritude sendo que a miscigenação aconteceu entre pretos e indígenas? Como é que a gente vai separar pautas, entendeu? São pautas mescladas. Mas, quando se trata da questão do racismo estrutural, a reparação é justamente na questão da representação e das oportunidades. Eu acho que a gente sempre tem que levar isso mais pra cima. Não só quando se fala, por exemplo, dos Oscars, como o discurso da Viola Davis fala, assim, a questão são as oportunidades. E é aí que começa a tocar muito na questão da representação social, entendeu? Que fala, essa atriz, a Andrea, ganhou uma bolsa de assistente, sei lá, digamos, por ela ser negra em tal faculdade. E você tem o mesmo padrão de qualidade de outras atrizes que estão ali, às vezes você está até acima. Te colocam no filme e vão falar, ela só tá aí porque ela recebeu tal bolsa, ela é preta. Exatamente. Quando se dá a oportunidade, as pessoas se incomodam porque... Exatamente, essa é a questão. Ou seja, a gente fica num ciclo de obstáculos que se retroalimenta eternamente. Por isso que é uma pauta estrutural e a gente sempre tem que bater na tecla de que os negros, a questão da branquitude, a questão da representação do negro ou qualquer coisa que não seja branca passa pela questão da humanidade ter sido totalmente concebida como branquitude, entendeu? E tudo que se desvia disso, a gente valida. Sempre, sempre. No segmento do que estavas a dizer sobre crescermos com a MTV e vermos estas figuras negras, estas pessoas a comportarem-se de uma certa maneira. São importantes, mas... Sim. Mas eu sinto que durante muito tempo, como não houve espaço para isso acontecer, as pessoas tornaram-se conscientes da falta desse espaço, não é? De representação. Então, eu sinto que há esta falsa ilusão de que, ok, tu tens este lugar aqui, e uma pessoa fica contente, ok, existe uma oportunidade, mas é esta caixa. E tu tens de ser assim e assado. Se fores de outra forma completamente diferente, o que é isto? Então, por exemplo, na cultura popular, vamos ver como é que os artistas de hip-hop se comportam, como é que as artistas de hip-hop se comportam, como é que os atores se comportam, como é que as atrizes se comportam. E durante muito tempo, a maior parte foi sempre tudo muito loud, muito ratchet, muito isto e muito aquilo. Not e my sempre, man. exatamente, tipo e tipo os nananás todos. Porque isso era confortável para as pessoas lá em cima apresentarem ao mundo e ter essa representatividade. Ok, vocês já têm aquilo que queriam, fiquem felizes. Sim. Não, é como o Peter estava a dizer, eu sou uma pessoa super tímida, muito reservada, não quer dizer que toda a gente seja como eu, todas as negras sejam como eu, não. Claro. Dentro de todas nós, e todos nós,
há vários tipos de personalidade, várias maneiras de se existir. Somos singularidade. Porque não se define, não é uma coisa. Exato. Não é... Há muito essa discussão que eu tenho, porque na sociedade portuguesa, nas discussões que eu tenho com pessoas que são racistas, e eu gosto muito, eu discuto muito com racistas, porque é importante estudar o objeto de ataque. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Pronto, mas eu tenho muitas discussões e eles partem sempre este pressuposto do eles. E que é a maior batalha, porque sempre que se fala dos negros em Portugal, fala-se de eles. E não é só deles a comunidade negra em Portugal, é eles os pretos. É assim que eles falam. E este é o primeiro tijolo que se tira, porque quem são eles? Porque não há eles os brancos. Estás a ver? Ninguém diz, eu os brancos, mas o que é que um finlandês tem a ver comigo? Eu não tenho nada no mundo me une a um finlandês. Então, tu podes sectarizar as pessoas por culturas, percebes? Existem os portugueses. Há muita coisa que me une a ele e a todos os portugueses. O bacalhau, as batatas, o azeite, percebes? Pronto. A música portuguesa, o Kim Barreiros, imensas coisas. Mas nada me une a um finlandês. Nada. A comida não tem nada a ver. E ele é branco quanto eu. Ou seja, se calhar é um pouco mais branco. Ok, mas nada me une a um grego, nada me une, percebes? E não há isso. Quando se fala de os negros, os pretos, é como se todas as pessoas que não são brancas, que são negras, fossem uma cultura. E isso é uma aberração. Porque um cubano, um médico cubano, tem zero a ver com um advogado nigeriano. São culturas dramaticamente diferentes. Uma cultura latina ou uma cultura africana. É uma coisa que nem sequer é comparável. Nem sequer a língua é comparável, nem sequer a cultura é comparável. A única coisa comparável é a descendência. Eu diria que dentro do próprio movimento negro existe a pauta da unificação dos negros independentemente da nacionalidade. A questão da diáspora africana, assim. Eu acredito que é a teoria mais promissora hoje em dia e é a que tem mais resultados práticos, porque realmente a comunidade negra mundial começou a se assumir como negra. Existe realmente, independentemente de qual parte do mundo, nós temos consciência de que se você é preto, você está em alguma escala de poder abaixo, entendeu? E todo mundo se uniu em torno disso. Mas isso é um mecanismo de defesa a um ataque. Exatamente. Nunca, porque se não existisse racismo, se não existisse essa ameaça, Exatamente. nunca existiria essa questão identitária numa coisa que não tem que ser identitária. Ela é identitária porque é uma defesa. É identitária porque não foram os negros que disseram não, nós somos todos os negros, são a comunidade negra. Não. Foi o sectarismo social que atirou os negros para esses movimentos super importantes, Panteras Negras, movimentos históricos negros. Eles não surgiram como esta coisa da supremacia negra. Isso é uma coisa que não existe. Os Panteras Negras, quando o pessoal diz não pode supremacia branca, mas pode Black Panthers e supremacia negra. Tem que ter poder para ter supremacia. Gente. Exatamente. E o manifesto dos Black Panthers não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a supremacia negra. O que diz o manifesto dos Black Panthers e a referência à supremacia negra é uma defesa ao ataque do Ku Klux Klan e outras coisas. Há muito esta cena do... as pessoas são racistas porque não tiveram contacto com os negros. E eu percebo isso e esse argumento, saber? Eu compreendo onde é que ele vem e respeito. Mas eu acho que dentro dele é falacioso, porque, assim, eu vou-te contar. A primeira vez que eu vi um negro na minha vida, eu tinha 14 anos. É sério. 14 anos. Não, isso é chocante. Isto é real. Eu tinha 14 anos. Não sei quando é que tu viste, mas não deve ter sido... Não, mas é normal, considerando que você tem 200 e pouco, né? De acordo com seus documentos, no dia 3 de março de 2016, ele irá completar 132 anos de idade. Foi na minha adolescência. A minha escola eram só brancos, caucasianos e ciganos. Estou surpreendida, porque até hoje, todas as escolas que eu andei, é tudo maioritariamente branco. Eu era a única. Sim. Eu e mais a minha Na minha escola não havia ninguém. E eu não tenho... Se fosse por essa lógica, eu era racista. Porque a primeira vez que eu vi um negro na vida, eu tinha 14 anos. Eu nunca tinha visto. Eu só tinha visto na televisão. E era o Morgan Freeman e assim, tipo, eu não sabia. Então não há isso de... É ter uma consciência de direitos civis. Nem sequer é ter uma consciência de... é como se temos que os estudar para os perceber. Não tens que estudar ninguém. Não tens que perceber. Tu tens que respeitar todas as pessoas como um cidadão individual. Tu não tens que agora dar na escola os negros são A, B, C. Não, porque também não dás
tu não dás tipo, as outras comunidades como se fossem dissecações sociais. Não é assim. Claro que é interessante conhecer a cultura para poder respeitar melhor. Mas eu acho que isso é uma maneira de lutar tão podre, estás a ver? Género. Pronto, agora o negro é isto, 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 e nós temos que o respeitar porque é feio ser racista. Não é assim. E acaba aí. É feio. E acaba aí, percebes? E não é assim que se vai fazer nada. Porque é uma questão de consciencializar o povo para respeitar os cidadãos por nenhum desse tipo de características. Só que o problema é que há uma estrutura racista underlined muito forte, que é essa coisa do Will Smith dizia do gostamos de vocês, amamos o Anselmo Ralph, foi top de vendas 2 anos, mas na mesma, tipo, eu vou com 3 amigos negros ao continente e o segurança vai atrás de nós. Estás a ver? E um negro não arranja um trabalho tão fácil quanto eu. Não alugam uma casa. Há anúncios no LX que dizem não queremos pretos e brasileiros. Já nem têm vergonha. E o argumento para isso, a desculpa das pessoas que não alugam para pretos ou então não contratam pretos é que nós estamos tentando te proteger porque a comunidade aqui é muito racista. É quase sempre isso. Tipo, não contratam uma pessoa preta porque supostamente ela vai passar por racismo, só que o argumento é que Portugal não é racista. Eu acho que o debate, sempre que acontece casos destes como o da senhora, quando alguém diz Portugal ainda é um país racista porque é um facto. Mas não! Portugal é um país racista. Quase que se atiram, quase que fazem um 31 para... Não! Portugal é um país racista? Não. Eu, racista não. Porquê? Porque toda a gente sabe que só a palavra racismo e racista tem uma conotação extremamente negativa e a pessoa não quer ser associada a. Claro. Mas se for preciso, passa alguém preto, não sei o quê, mas tipo, em casa está a ouvir, sei lá, o Lil Uzi Vert ou caraças, mas tipo, não, Portugal não é um país racista. Acordem, abram os olhos. É muito mais importante reconhecerem o problema e dizerem sim, eu sou racista. E saber como é que vamos combater isso, do que estar tipo, nesta bolha cor-de-rosa de que não sou. Mas há sempre uma ação que diz o contrário. E isso volta à cena de Portugal ter esta coisa do... Nós somos obcecados em ser o país dos pinipones, estás a ver? Onde tudo é... Pinipone eram os bonecos pequeninos, tipo Playmobil, sabe? Pronto, onde tudo é harmonia, silêncio, isso é uma herança da ditadura. Porque Portugal, mesmo durante a guerra, durante a colonização, durante a guerra do ultramar, sempre foi um país onde reinava paz, nem que fosse à paulada. Então, nós sempre tivemos paz e no Brasil também eu vi um documentário sobre o Brasil, aliás, vi o filme de Elis Regina, e no filme de Elis Regina tem uma cena onde no interrogatório dela, porque ela criticou a ditadura militar. Está sendo governado por gorilas, sem querer ofender os gorilas, sabe? Ele perguntava, você canta uma música americana que é o The Blacker the Barrier, não sei o que acho. Sim, é uma música da Billie Holiday, acho eu. E Elis Regina cantou uma cover no Brasil. E ele perguntou, porquê canta esta música dos direitos dos negros? A trazer pautas raciais para o Brasil. Aqui não há disso. Aqui não há pauta racial. Portanto, o interesse da ditadura militar, no caso do Brasil, nem era tipo vamos sectarizar os negros. Era calar a discussão. E isso continua a acontecer hoje em Portugal, que é mais importante calar a discussão do que discutir. Percebes? É mais importante deixar os racistas quietos do que trazê-los e dizer, ok, tu és racista. É por isso que eu gosto quando mando mensagens a dizer assim, eu sou racista, eu não gosto dos pretos porque fui assaltado por 2 o mês passado. E olha, mas assim, adoro, prefiro isso do que uma pessoa que está, não, racismo, nunca existe racismo. Mas depois tipo, estão 5 negros num bar e ele entra e sai. Então eu gosto mais de uma pessoa que abre o peito às balas e diz, sou, e agora? Vamos discutir. Isso é mais fácil porque é um problema que tu já sabes o que é e já sabes onde ele está. E a pessoa diz, não, eu sou racista porque isto, moro num bairro e ele bateu-me quando eu andava na escola. Esse tipo de coisa, eu ouvi muito isso nas mensagens, li muito isso. E falei com essas pessoas e algumas até chegámos a vários consensos. Eu acho muito mais importante do que essa obsessão por não há um problema. Claro. Nós não temos um problema, nós não somos racistas.
E é muito isso, as pessoas não querem ser conotadas como uma coisa má. Eu adoro. Eu danço kizomba desde há 4 anos, não estás a ver? Tipo, não é isso. Eu volto a dizer que isso é extremamente cristão, porque a gente vê isso em outras pautas, se reflete em outras pautas. Por exemplo, é a família hipercristã conservadora que a filha chega na mãe e fala: meu pai estava me olhando no banho. Ela vai falar: somos a família Margarina. Ela não fez nada. Ou então, tipo, é aquela família que tem dinheiro e que sabe que o filho passa batom, coloca um salto desse tamanho quando a família não está em casa, chega, vê isso um dia e fala: vamos abafar o caso. A ideia da perfeição e da harmonia como base da vida social é extremamente cristã. Desculpa, eu tenho uma treta extrema com a Igreja Católica. Mas é uma treta justificada. É uma treta justificada, tem base isso daí. E volto também à questão do entretenimento, que eu até esqueci o que eu ia falar, agora eu retorno, voltou pra minha cabeça. E todas as minorias, elas são desumanizadas e logo depois, para elas terem algum grau de representatividade, elas se tornam entretenimento. É o gay que é engraçado, que solta piada toda hora, cabeleireiro, que é quase, e que sabe montar todos os looks pra melhor amiga dele, entendeu? É o preto que tá sempre falando alto e fala batendo palminha e todo mundo acha super engraçado, entendeu? É sempre assim, é sempre assim. É a mulher que quando tá ali no grupo dos homens, ela fica ali meio recolhidinha, um ou outro só daquela piadinha de olha, o peitinho tá maior, então você tá mais magrinha, tá ficando mocinha. E todo mundo acha super fofo, entendeu? Sempre tem aquele lugar de você não é igual a mim, entendeu? Sim, então eu te olho dessa maneira e você me causa um sentimento que não é neutralidade em relação à sua humanidade, entendeu? E eu acredito, e no racismo isso também se reflete. E a maior prova disso é que, como vocês falam muito do metro, eu também tenho uma certa implicância com o metro do Porto, porque pra mim o serviço ultimamente está péssimo. As pessoas quando sentam do nosso lado, não sei se você nota isso, elas chegam assim perto de você, ó, meio com nojinho, elas fazem assim, eu sinto muito, as pessoas me cheiram, gente, isso não é normal. As pessoas sentam-se ao meu lado, aliás, não, elas já estão sentadas, eu só quero me sentar, eu sento-me já. Mas sempre assim, a cara. Depois, tipo, estou sentada à frente de uma pessoa já. Não, e o máximo de interação é a cheirada. Gente, a cheirada é muito bizarra. E cheiram o meu cabelo com uma certa frequência. É uma frequência maior do que deveria, que a frequência deveria ser 0. Se acontecer uma vez já é absurdo. Só que no mínimo 2 vezes por dia, entendeu? Alguém chega perto do meu cabelo, principalmente quando tá cheio. As pessoas chegam e falam e saem. Sempre. A cheirada. Porque e também essa associação, a animalização do negro. É muito. Porque sempre somos os mais fortes. O corpo negro, historicamente, é o corpo da força, né? Sim. É a voz grossa. É a força pra bater na mulher branca. A mulher branca sempre foi fragilidade, entendeu? Sim. E isso nos leva a outras animalizações. Por exemplo, a questão do odor, né? Porque nosso corpo não é reconhecido como corpo humano. Então sempre acham que o nosso cabelo é lavado de outra maneira e o nosso cabelo, por isso ele tem outro cheiro. Ou então, já que o nosso corpo é desse jeito rígido e tudo mais, será que exalamos um cheiro diferente, pois nós somos mais, não sei, selvagens, entendeu? A questão da animalização do negro. Eu vi muito essa reflexão, esse reflexo, na verdade, no caso da Senhora da Amadora. Ninguém questionou em nenhum momento, tipo, ela não teria força pra bater no homem que é treinado pra ter força bruta. Sim. Claro que não. Não, porque ela é uma senhora negra com, de certa forma, corpulenta. Partem do princípio que os negros sabem se defender. Exatamente, ela é corpulenta. Também tem gordofobia aí. Tá? Muito. Mas há muita bestialização dos negros e muita sexualização dos negros. Sim. Bastante. Imensa. E muita sexualização prematura. Que é... Sim, isso é um horror. Isso é talvez é pior. ridículo, não faz sentido nenhum. Uma criança, eu em criança, ouvir... Criança, eu digo já há 5, 6, 7 anos, a partir daí, estar, não é, na rua, estar com a minha mãe e, por exemplo, ela estava a falar com a minha tia, eu lembro perfeitamente, e eu estava ali ao lado só a existir. E a passar-lhe, tipo, homens com idades para serem meus pais e a dizer que eu tinha lábios bons para fazer outras coisas. É um absurdo. Não faz sentido nenhum. A bundas preta. Bundas preta. Sim, é uma expressão. Bundas preta. Nossa. E depois daí vem um fetiche. Porque quer estar com um preto, porque quer estar com uma preta, porque once you go black, you never go back, não sei o quê, quero muito, não sei o quê, depois quero os filhos mulatinhos, são coisas, demasiadas coisas. É um absurdo, eu sinto, é quase uma dissecação
do negro como se fosse São partes que a gente quer algo usar. exótico, a cena do exótico, estás a ver? É uma coisa que vamos dissecar, vamos ver como é que é. Na escravatura nos Estados Unidos tu tinhas os mandingos, que eram os escravos sexuais das sinhás, né? E que elas tinham, e dos homens e dos casais, porque alguns tinham problemas sexuais, e os mandingos dormiam nos quartos ao lado dos quartos dos senhores e para a noite irem para a cama deles e das mulheres, etc. E depois, quando nasciam filhos com os mandingos, eles abortavam, né? Lá com os ferros. E eu acho que já parte daí, desta coisa do sexualização do negro e a dissecação do negro da sua cultura. Tanto que até é uma coisa altura, enraizada. Desculpa estar a interromper. Tanto que nessa altura faziam várias orgias entre escravos e tinhas os senhores e as senhoras ali à volta a ver porque era entretenimento. E eram as escravas entre os 13, 15... Sim, lá está a animalização. E é por isso que a gente entra sempre nessa questão das relações de poder entre raça quando se trata de relacionamentos, por exemplo, que é uma pauta do nosso movimento em si. Tipo, será que ali na relação sempre não vai evocar alguma relação de poder entre raça? Não sabemos. Mas o que eu ia falar da questão da sexualização dos negros é que o homem é sempre o pênis enorme e muita disposição, e a mulher quase sempre é a lascívia. Nossa, ela é muito forte, ela vai sentar em mim por 2 horas. Tipo, é exatamente isso que a galera pensa. Ou então, eu vou bater muito nela porque ela aguenta. A mulher branca não, a gente olha pra uma mulher branca, a gente pensa que quando a gente apertar a pele dela vai ficar rosa. Ninguém quer bater nisso. E na gente querem lançar, é porque não vai aparecer. Eu não tô sentindo, entendeu? Não vai aparecer. Isso é uma informação que meio passa pelo ar, estás a ver? De gerações e gerações. Não sei, a gente ouve isso na rua, na escola, no supermercado, nos amigos. Nem é uma coisa que tu ouves e como muita gente não se dá o trabalho de explorar, é isso que as pessoas têm na cabeça. E não compreendem que a diversidade dos negros é igual à diversidade dos brancos. Há pessoas fortes brancas, fortes negras, ou seja, não há um padrão, estás a ver? Não existe um padrão de o negro é assim, até porque não existe, os negros não nasceram de um ovo. Estás a ver? Isto não foi um ovo em África, agora nasceu um negro e daquele negro nasceram todos, porque é isto que as pessoas parece que acham, estás a ver? Por isso que a luta antirracista é, acima de tudo, uma pauta política. Exatamente. A gente sempre tem que pensar nisso. É uma pauta política porque a gente está pensando em relações de poder numa escala social, não numa escala individual. Entendeu? Por isso que você pode até casar com um homem branco, você pode ter amigos brancos, frequentar lugares brancos, consumir cultura branca, você pode gostar de ouvir Vivaldi, você pode gostar de Mozart. Ótimo. Você tem que entender que você está dentro de um grupo social que ainda não tem poder na sociedade. Sim. Basicamente, não tem o poder que deveria ter, pelo menos, que ainda tem questões humanitárias básicas a serem resolvidas, entendeu? E é isso que às vezes eu vejo no debate aqui em Portugal, que lá no Brasil, nesse ponto, a trancos e barrancos, nós estamos conseguindo desenvolver bem essa pauta. Tem a própria legislação está mudando para a gente conseguir acolher isso. Aqui o debate ainda está no somos todos iguais. O undertone é muito estranho, porque há um undertone de medo, há um undertone de racismo, também há medo, de ver, há de género, agora o que é que eu vou dizer para não ser racista, o que é que eu vou... E eu acho que parece que é um buraco que não tem fim, estás a ver? Porque é tão fácil e foi tão complicado pela sociedade com estruturas racistas que agora vai ser muito difícil de desmontar. Porque é só chegares como chegas a qualquer pessoa. Claro. É muito fácil eliminar o racismo. É só, estás a ver, tratar essa pessoa como tal e estar atento, porque também há esta questão de estar atento em situações opressivas. Porque elas existem, e esse é um problema grave, elas existem em todo o lado. E estas pessoas que dizem, não há racismo em Portugal. Sim, se calhar os racistas não vão na rua e dão um estalo a um negro que está a passar como acontecia nos anos 80. Neste país isto acontecia. Porque também existiu uma certa amnésia na cultura e sociedade portuguesa que Portugal deixou uma guerra colonial há menos de 50 anos. Uma guerra colonial onde os portugueses foram mandados matar pretos, literalmente assim. E então, isso deixou feridas muito grandes na sociedade portuguesa. Até porque os soldados que foram mandados para a Guerra do Ultramar, quando aconteceu a Revolução, eles foram deixados lá. E havia muito esta luta entre... Porque na altura o governo português apoiou o MPLA e a libertação de Angola, por exemplo,
E os portugueses, que a maior parte dos portugueses estava em Angola, vieram repatriados sem nada. Então havia muita essa discussão da esquerda portuguesa de não queremos os repatriados aqui porque eles são esclavagistas, mas são portugueses, como é que vai ser? Então muito existiu isto. Então o povo meio ficou. Então quer dizer, um governo manda-nos matar os negros, outro governo diz que nós somos racistas porque matamos os negros. Então o povo ficou assim, meio abananado e criou-se uma bola de racismo e de culpabilização dos negros por muita coisa. Então, é uma mescla de racismo, de undertones de racismo diferentes. E eu sinto isso... Sim, muito. Eu sinto isso de várias mensagens que eu recebo. O meu pai foi retornado e deu tudo a Angola. Mas, não há uma compreensão geral da coisa. Ele não deu tudo a Angola. Ele expatriou, ele explorou um país roubado. Exatamente. Nós não levámos nada. Nós saqueámos um país em pleno século XX, nos anos 70. Estás a ver? Não foi em 1800. Não, foi nos anos 70. Estás a ver? Quando já havia Marilyn Monroe e já havia funk, estás a ver? Nós estávamos a explorar, a roubar, a saquear um país negro. Mas nós defendemos... Nada. A colonização de Angola e Moçambique foi esclavagista, mesmo não havendo escravatura. E Portugal não consegue encarar isso na cara. Não consegue dizer, não, nós fomos esclavagistas até ao século XX. Há uma coisa muito... Não, sobre isso. Enquanto não houver uma conversa séria e uma conversa em que realmente as pessoas estão dispostas a perceber o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer e porque é que as coisas estão a acontecer, de facto, ninguém vai conseguir chegar lá. Se continuarmos neste momento de silêncio, de abafar o que aconteceu, não vai para a frente, nada vai para a frente, porque se não houver diálogo entre nós, não é? As coisas vão continuar ali, assim. E cada pessoa vai ter a sua opinião sobre aquilo que aconteceu e sobre o que é que está a acontecer agora. Eu queria perguntar-vos esta questão, porque eu acho que é importante, ou seja, analisar o problema, mas também trazer soluções para o problema, porque nós em Portugal temos esta coisa que somos, no momento, e isto é um facto, somos o país mais progressista da Europa. E é triste porque nós não somos propriamente progressistas, mas somos o mais, ou seja, de tudo o que está errado na Europa, de todos os governos de extrema-direita, nós conseguimos, aos trambolhões, um governo mais aberto à inclusão das minorias e a um diálogo evolutivo, que é uma coisa que nos outros países se perdeu. Agora a Itália ganhou outra vez, boa aos antifa, mas vai ser difícil desmontar. França, vamos cair assim num poço de extrema-direita complexo. Vamos seguir a moda da América. E apesar disso, Portugal é sempre visto como esta espécie do paraíso europeu-latino do progressismo e muita gente usa isso para esconder os problemas undertoned. Porque de facto nós somos progressistas porque o povo não é reativo. Ou seja, familiares meus mais velhos, quando foi, por exemplo, a legalização do casamento homossexual, a reação deles foi, isto é uma palhaçada, e depois disse, mas não me interessa, não vai casar comigo. Então, isto é o que sustenta o progressismo da sociedade portuguesa, que é uma sociedade conservadora, mas não é reativa, ou seja, não é uma sociedade que compra a briga do outro. É de género, quer abortar, aborta, não sei, eu não vou abortar, não quero, mas não vou criminalizar quem quer, cada um toma conta da sua casa. Então, há alguma consciência em Portugal desta coisa do não vou proibir o outro, nem vou entrar na vida do outro, vou falar mal dele o que eu puder. Mas não vou entrar para fazer, até porque não há energia, não há nada. Então isso é bom, e nós pegamos nisso, nesse traço vincado da cultura portuguesa, que é, lá está, que vem do silêncio. Eu não vou borrar com outra pessoa por uma coisa que eu não concordo, deixa-a fazer a vida dela. E nós, em cima disto, construímos pautas bastante progressistas, como é o caso do aborto. O aborto foi um referendo do início do milénio, que ganhou o sim, e as pessoas votaram sim, e nas entrevistas na televisão as velhotas mesmo diziam abortar é horrível, mas eu votei sim porque quem quer fazer que faça. Obrigado, Chico. Há católicos portugueses que assumem a defesa do sim no referendo de domingo. O movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim promoveu um debate no Porto em que se explicou como, tendo fé cristã, são a favor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Na mesa de debate, todos são católicos e todos votam sim. Não devíamos estar nesta mesa a apresentar-nos como católicos. Não devia ser necessário invocar a nossa condição de católicos neste debate. Essa questão a representatividade louca
do negro como token político, estás a ver? Eu sinto bastante isso. E sinto que, ok, a nossa Ministra da Justiça é negra. E não é negra mulata, é negra... A negra menos aceite, estás a ver? É negra retinta. Exatamente. E é a Ministra da Justiça, é um cargo muito importante. Obviamente ela foi eleita como token para terem uma representatividade. Mas assim, também isso não é, eu não acho que isso é o fim do mundo, porque ao menos está lá. Isso é importante. E é importante para uma criança negra ver que a ministra, ela pode ser ministra. E só isso já vale, já valeu. Claro. Portanto, obrigado PS. Muitos beijos para o PS, nada contra. Mas, de certa maneira, na mesma... E ok, ela posicionou-se agora com este caso e contra o André Ventura e tal. Mas parece-me tudo uma coisa assim, em fundo de palha, estás a ver? Porque depois é o Obama e a Michelle, é giro, e a Beyoncé a cantar para a Hillary Clinton. Tudo é ótimo, mas é uma coisa que nasce e morre ali. Não tem uma consequência direta. E é preciso uma coisa mais avançada, é preciso uma modificação estrutural. Nos comissariados da polícia é preciso uma seleção muito mais estreita para agentes de autoridade, uma formação ao racismo, o que é o racismo, porque é que nós não podemos estar... E não há isso. E a Ministra da Justiça, que representa, que tem atrás de si o racismo, porque tem, faz um discurso assim, tipo, parece que leu uma coisa que o Martin Luther King escreveu. Eu acho que a pior questão da representatividade oca é você agora sabe que você pode chegar aqui, mas a gente ainda não tirou os obstáculos. Exatamente. Você vai ter que enfrentar exatamente a mesma coisa. E eu acho que é exatamente isso que a torna oca. Porque a pessoa que chega lá nem sempre vai ajudar a retirar os obstáculos. Sim. Por isso que é uma pauta política, entendeu? A gente não vê os obstáculos da comunidade como um todo, entendeu? E eu acho que é exatamente isso que a representatividade oca evoca. Continuam os mesmos obstáculos e quando apontam os obstáculos são obstáculos específicos que não cercam toda a comunidade, entendeu? Então a gente acaba meio que se fragmentando aí, entendeu? Porque cada um quer ir para um lado e a gente só olha para os obstáculos em si. E a gente não se movimenta como comunidade para uma elevação do poder dessa comunidade em si. Eu acho que para além disso, um grande problema, a meu ver, da representatividade oca é, lá está, o que eu falei há bocado de inserir um negro, neste caso uma negra, neste papel, não é? Neste patamar para, não é? Ficar bem, ficar bonito. Não diga não ao racismo, não sei o quê. Mas, bem, honestamente, nada vai ser feito, não vai haver um diálogo profundo, não vai haver ações tomadas, reformas, não vai haver, mas está ali uma senhora negra. É mais politiquice. Exatamente. Eu acho que na política só se atinge alguma coisa quando se puxa pauta mediática. Porque os partidos funcionam por mediatismo. Sim, exatamente. Então muita gente diz, mas estavas a falar qual é a tua solução. Isso também me irrita, porque não há uma pessoa que vai trazer... Eu não tenho uma solução, estás a ver? Nem eu tenho, nem ninguém teve. Muito menos vou ser eu a dar uma solução, nem eu quero. E elas são tão abstratas que abrangem quase todos os problemas da sociedade que as pessoas, de certa forma, invalidam. Eles falam, tem que mudar a base educacional e a gente tem que debater a questão do racismo desde a escola, a gente tem que retreinar a polícia, entendeu? A gente tem que esclarecer melhor a questão da legislação para os cidadãos, entendeu? Já, por exemplo, na abordagem policial, muitas vezes batem imigrante aqui por causa da falta de documentação, algo do tipo, e sabem que o cara não vai denunciar, sendo que o cidadão sempre acha que está numa posição de subalternidade, não tem nenhum direito naquela abordagem, coisa assim. Aí alguém vai virar pra você e vai falar, mas isso não é a solução pra tudo? É isso que torna tudo complicado, entendeu? E é aí que o bicho pega, porque qualquer resolução em relação a um problema que é abstrato com algumas implicações concretas, passa por soluções abstratas com algumas implicações concretas. E isso é muito difícil de fazer, muito difícil de você aplicar imediatamente, entendeu? Então, primeiro, realmente, vem de uma mudança na mentalidade, vem da mídia, dos partidos gritando na TV e tudo mais, e depois vem para a mudança do pensamento social. E... enfim, era basicamente isso. É um desmonte de décadas. Exatamente. É tal abrir a mala e realmente tirar as pecinhas e analisar e realmente querer chegar a uma solução. Porque falta muito querer. Se toda a gente está confortável, a maior parte das pessoas que não sofrem estas consequências estão confortáveis na sua cadeira, para que mudar? Sim. Não é? Exatamente. Para que eu me vou levantar aqui se eu estou bem aqui? Então é preciso realmente querer levantar e perceber que nós somos um conjunto, não é?
estamos todos a viver neste país. Sim. E não faz sentido, não é? As minorias estarem a viver como nós estamos a viver hoje em dia. Claro, toda a gente tem que ser incluída como único, como um cidadão. A discussão ela tem que existir. E a nossa população tem muita gente racista porque, primeiro, tem muita gente velha. É um país de muita gente velha. Nós vamos ter que falar com essas pessoas porque há muito esta identidade na esquerda raivosa do não, então um fascista então morre na fogueira queimado. Meu filho, o fascista vai votar e vai levar mais 7. Percebes? Então, nós temos que saber separar o trigo do joio e pensar, não, este aqui é mesmo neonazi, esquece, é contra ele. Mas a maior parte da população, ela mora em cima do muro. E depois tu tens os que puxam para o passado e os que puxam para o futuro. E então, a esquerda, eu acho que o que enterrou a esquerda na América, o que enterrou a esquerda na Europa, foi a arrogância de achar que o facto de tu teres a lógica te vai dar a vitória. Não é assim. Não é assim. O facto de não desceres à tua base e dizeres estas pessoas são pessoas como as outras, são eleitores como os outros. Eu diria que não é nem só uma questão de discurso. Sabe o que é que eu vi no Brasil, por exemplo? Para essa tomada hiper-evangelizadora do governo. O que a esquerda fazia quando chegava na favela? O favelado ele tem o mesmo pensamento das classes mais elevadas. Ele vai falar que é preto, apanhou, deve ter feito alguma coisa, entendeu? Se eu pego minha mulher me traindo, eu vou meter a bala, é isso mesmo. Ele tem esse pensamento, entendeu? O que a gente chega e faz? Você é um ser repugnante, fascista, pare de pensar assim. O que a igreja evangélica faz? Meu filho, você precisa se acalmar. Toma uma cesta básica. Exatamente. É exatamente isso que as pessoas querem, entendeu? A igreja, querendo ou não, traz uma solução, pelo menos que seja pra fome, entendeu? Tem alguma aplicação prática na vida dessas pessoas. E outra coisa que eu também tava pensando em falar, perdi e agora voltou, que é a questão de quando a gente fala de algumas implicações do racismo, as pessoas sempre falam, mas eu também já passei por isso. Sempre! E o que eu gostaria de destacar, principalmente, é que o racismo tem uma construção hiperemocional, é uma associação emocional negativa em relação àquela pessoa ou aquele grupo, entendeu? E tem implicações na construção individual da pessoa, entendeu? É a baixa autoestima, é o não conhecimento, muito, só agora... Negar a sua própria... Cara, eu só a partir de 16 anos que eu comecei a aprender a lidar com o meu cabelo, sendo que uma pessoa branca desde cedo já sabe, entendeu? Ou então, a própria questão dos produtos, ou algumas... Aqueles cremes de branqueamento, exatamente. Eu reparo que aqui no Porto, quando algumas mulheres que ainda não têm esse conhecimento sobre o próprio cabelo pensam em arrumar o cabelo, ou pensam em peruca, ou pensam em colocar algum aplique, adicionar cabelo, trançar e tudo mais. Tem outras implicações, por exemplo, com a nossa autopercepção de humanidade, porque você pensa que... Claro, pelo menos isso acontece muito no Brasil. Quando a gente está numa favela, a gente sabe que a iminência da morte é muito lá, tá ali, entendeu? A gente sabe que a qualquer momento a gente pode morrer. Então tudo da nossa vida se torna autodestrutivo, até os nossos prazeres, porque a gente pensa que a qualquer momento a gente pode morrer. Então, por exemplo, quando você recebe um dinheiro a mais, você não vai comer comida saudável e gastar fazendo yoga e terapia. Você vai comprar no McDonald's e fazer um churrascão, entendeu? Você vai sair de madrugada, vai gastar dinheiro pra caraca, entendeu? Você vai zoar, você vai se colocar em situações de risco. E é muito isso. A construção do alto valor é muito mais baixa. Eu não via como vejo hoje. Hoje em dia, sim. Se me chamarem preta, hello, flawless, ok? Tá. Mas na altura, quando me chamavam preta, ou eu via-me ao espelho e pensava, ok, sou preta, era com aquela conotação dos brancos todos à minha volta, assim, preta. Quase como se estivessem a cuspir na minha cara. E depois também a situação de lidar com o cabelo. Sempre usei tranças, não é? E comecei a usar o meu afro relativamente há pouco tempo e a deixar todos os cremes de alisamento. E pronto, quando eu vou à loja da minha tia vejo montes de cremes para branquear a pele, mas montes, é ridículo. É ridículo, montes e montes e montes. E outra coisa, falaste em terapia, acho que as pessoas não percebem o quão importante, o quão fundamental a terapia
é e deveria ser tão mais levada a sério na comunidade negra, porque Com toda a certeza. gente precisa de terapia, porque não é normal o gente diz que é abuso que nós frescura. levamos desde os bebés Exatamente. até o momento em que morremos. Não é normal. O abuso físico, emocional, psicológico, é muita coisa. E a gente muita assimila coisa que a mesmo. gente é mais forte. É O racismo tá ali dentro da gente e a gente fala, é frescura e eu aguento. Se é verdade. frescura, a gente branca. Porque quando você pensa em qualquer coisa relacionada à saúde mental ou conservação do corpo, você imagina uma pessoa fazendo yoga em frente a uma praia de Bali, comendo um pokeball enorme com salmão e coisas chiques e manga, entendeu? É isso a vida saudável, cabelinho loirinho, ai, eu surfo e eu faço pilates. Você não imagina, tipo, um cara negão, tal, que nem o Jamie Foxx, falando de paz interior, autoconhecimento. Você não imagina, entendeu? Não imagina. No máximo você imagina um asiático fazendo isso. O preto é sempre assim, vamos aproveitar a vida, vamos gastar dinheiro, bora ostentação, eu comprei um Ice, entra na minha Ferrari. Coisa assim, entendeu? Quase sempre, tipo, a ascensão social do negro está relacionada a valor externo. A ascensão social do branco está relacionada a valor interno. E quando o negro consegue ascender a um ponto de ter valor interno, ele já está numa situação muito, 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 muito elevada, que a maioria dos negros não vai conseguir alcançar. Por exemplo, o Jay-Z, entendeu? O Jay-Z tem um álbum sobre isso. Exatamente. O Jay-Z tá começando a entrar nesse estágio. Só que, cara, o Jay-Z é milionário, entendeu? Sim. Tipo, você vê branco classe média, que ganha, sei lá, 1.500 euros, que é uma classe média meio elevada, mas 1.500 euros, e tá lá, tá bem, tá fazendo isso, tá indo pra uma praia de baile comer pokeball, fazer yoga, entendeu? E a gente não assimila isso tão fácil. É uma resistência mental nossa. E nós nos vemos como corpo ou menos valorizado ou como corpo forte. E a gente acaba se matando assim. E a sensação de todos os dias é uma luta. Isso. O nosso corpo e a nossa mente está preparada para lutar. Exatamente. E é complicado, por exemplo, até hoje para mim é mesmo complicado, em 23 anos, uma pessoa tem que andar a desconstruir essas coisas todas. Eu estou a ter consciência e cada vez tenho mais consciência. Mas é complicado, por exemplo, para uma pessoa muito mais velha do que eu, que está habituada a sair de casa e sair mesmo do seu espaço mental, que é uma luta, para enfrentar uma guerra muito maior com o mundo, sempre que sai de porta fora, não é? Então, não há tempo, não há espaço para realmente dar atenção a essas necessidades mentais. Exatamente. De sentar e realmente reconhecer, eu preciso de ajuda. Sim. Estas 3 palavras é muito complicado de dizer. Sim. Muito complicado dizer, eu preciso de ajuda. E também está muito relacionado, além de estar relacionado a uma construção mental geral da comunidade negra, também está relacionado à pobreza. Que a maior parte de nós somos pobres. E você não vai pensar em saúde mental e sentimental quando você está pensando em comer. Exatamente. Porque o estômago está ali gritando. A questão de classe é sempre importante. Com certeza, sempre puxando. Olha, vou voltar ao... Eu vi uma entrevista... porque tenho medo. Eu vi uma entrevista com... Tenho 15 minutos que é para contar a entrevista. Então, eu vi uma entrevista com a Grace Jones, nos anos 80, onde ela dizia uma coisa que eu achei super define o racismo. Ela dizia, eu sou uma negra mulher queer e 2 deles eu posso deixar no armário. Ela diz, eu posso ir ao supermercado sem ser queer e ninguém sabe que eu sou queer. Eu posso ir ao supermercado como uma mulher tradicional, com uma saia até ao joelho. Mas eu nunca vou poder sair de casa sem ser negra, porque é uma coisa que eu não posso tirar de mim. E então, por isso é que ela diz, isto foi nos anos 80, e ela falava sobre a luta do racismo ser a luta mais profunda de todas as minorias, porque não é uma condição abstrata, é uma coisa muito real, tem a ver com o teu corpo. Exatamente. Então achei muito interessante. A Grace Jones é um gênio, uma mulher 200 anos à frente do seu tempo. Are you feminine? Do you like being masculine? I like being both, actually. I mean, I'm a lot. It's not being masculine. It's an attitude, really. Being masculine, what is that? I mean, can you tell me what is being masculine? É importante falar com as pessoas, estás a ver? Trazer a discussão para a mesa e ir a todos os casos. Eu, nestes dias que tive este vídeo com não sei quantas mil visualizações, recebi milhares de mensagens. E muitas eu consegui explorar e virar, estás a ver? Eu acho que é importante trazer as pessoas para a razão. Claro. Porque há pessoas que dá para salvar. Há muitas que não dá, que já é lixo. Mas há muitas que dá para salvar. E essa coisa da esquerda que diz, é tão merda, então morre, racista de merda morre. Estás a antagonizar. Essa pessoa vai ser logo tua inimiga para sempre. E tu vais representar a esquerda. E tu cuspiste-lhe na cara, acabou. Um voto já perdeste. E com ele perdeste mais 10.
Então, às vezes é preciso, ok, os realmente racistas, chuta. Agora, as pessoas que estão em cima do muro é trazê-las porque dá para fazer uma cena melhor, um país melhor. Ouviste António Costa, portanto, se ele tiver a ver isto ao primeiro-ministro, de certeza que ele vai ver. E eu peço mesmo que exista uma compreensão melhor do que é o racismo estrutural neste país. Pronto, as minhas convidadas. Vamos fazer um tchim-tchim, mesmo sem chá. Só tenho... eu tenho um pouquinho. Pronto. Eu tenho muito chá. É só para... Tchim-tchim. Podes escutar.